alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio e os slides que publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos aqui o texto da revista. Os irmãos já leram a revista, já viram o vídeo do comentarista, já leram o livro de apoio. Aqui nós trazemos subsídios complementares para os amados irmãos. E para os irmãos não se sentirem perdidos, indo ao nosso texto de apoio e indo também até os slides que nós publicamos, que seguem o roteiro desta nossa exposição. Também, durante a semana, nós publicamos 5 ou 6 outros textos dessa faixa etária dos adultos, né, no site do portal Escola Dominical. Também publicamos textos de apoio, videoaulas e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da CPAD. E também, durante a semana, publicamos currículos de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Toda semana, todo dia também, disponibilizamos breves comentários das leituras diárias sugeridas nas lições bíblicas. O irmão terá um momento devocional e também terá a oportunidade de ter mais informações sobre a lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, na sede. Os irmãos, essa reunião é realizada na sede da FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que é o templo antigo da nossa igreja, que fica na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Se o irmão estiver em São Paulo, região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Ali o irmão também, online ou presencialmente, poderá interativamente tirar as suas últimas dúvidas antes da aula. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a Palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E ainda no segundo bloco do trimestre, onde nós estamos estudando sobre a natureza da igreja, nós iremos estudar hoje a lição de número 5, a missão da Igreja de Cristo. A igreja tem uma missão. E o que é missão? Se formos ao dicionário, veremos que a palavra missão vem do latim missio, que quer dizer a ação de enviar, de remeter, de soltar, largar, lançar, atirar, que é o verbo mittere em latim. Quando se fala em missão, portanto, se está dizendo de uma tarefa que alguém mandou outro fazer. Então, a igreja, ela foi edificada por Jesus com tarefas a fazer. Uma vez que Deus tem um povo na terra, este povo tem algo a fazer. Aliás, a humanidade tem algo a fazer. Quando Deus criou o homem, não criou o homem para o homem nada fazer. Pelo contrário, quando nós abrimos a Bíblia lá em Gênesis, capítulo 1, versículo
28, nós encontramos: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Deus criou o homem com este objetivo, de ele frutificar, multiplicar, sujeitar a terra e dominar sobre a criação terrena. E encher a terra. São essas cinco missões que Deus deu para o homem. Quando colocou o homem no jardim do Éden, também colocou o homem com um trabalho a fazer. Capítulo 2, versículo 15 de Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem peca, é expulso do jardim do Éden. Mas Deus o mandou lavrar a terra. E surgiu um povo de Deus ali, que eram os descendentes de Sete, porque o capítulo 4, versículo 26 de Gênesis diz: e Sete mesmo também, e a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Esta descendência tinha uma tarefa: invocar o nome do Senhor. Falharam nesta tarefa, se misturaram com as outras linhagens, encheram a terra de violência e corrupção. E Deus então destruiu a humanidade com o dilúvio, mas poupou Noé e sua família. E quando Noé sai da arca, Deus repete o que havia dito a Adão. Capítulo 9 de Gênesis: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão são entregues. Então Deus também dá uma tarefa àqueles homens, àquela família que iria repovoar a terra. Mas eles falharam também. Falharam e se rebelaram contra Deus, e Deus então confunde as línguas e forma um povo para dele trazer o Salvador. Era o povo de Israel. E Israel também teve uma missão dada por Deus. Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Eles tinham uma tarefa: interceder pelas demais nações a Deus, ser um povo, um reino sacerdotal, servir a Deus, ser súdito de Deus, e interceder pelas outras nações e ser um povo separado dos outros para poder servir a Deus. Havia também uma missão para Israel. E com a igreja não é diferente. Não é diferente. Jesus disse: edificarei a minha igreja. E ele deu uma missão para a igreja. Ele disse para a igreja: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus veio para pregar o evangelho, para curar os enfermos, expulsar os demônios. E a igreja dá prosseguimento a esta missão de Jesus. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João 20 e 21. A igreja tem uma missão. A igreja tem um trabalho a ser feito. Foi para isto que ela foi constituída. E, irmãos, nós nos preocupamos nos últimos tempos
em ver que as pessoas não têm consciência de que a igreja tem um papel a cumprir aqui na Terra, que ela não existe a esmo, à toa, sem finalidade, sem objetivo. Todos nós sabemos bem os objetivos das instituições na sociedade. Para que serve um hospital, para que serve uma escola, para que serve a polícia, para que servem as Forças Armadas, para o que serve a justiça. Mas as pessoas não param para pensar para que serve a igreja. Lembrando que a cabeça da igreja é Jesus. E, portanto, é ele quem manda, é ele quem comanda, e ele determinou o que a igreja deveria fazer. A chamada grande comissão. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:5. Ide e ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 18, 19 e 20. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. João 20 e 21. Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E ser-me-eis, Lucas 24, 46 e 47. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1 e 8. Jesus deixou bem claro que a igreja tem um papel a cumprir, tem uma missão a cumprir. E nós devemos entender isto como uma obrigação, um dever, porque Jesus é a cabeça da igreja, ele mandou, ele não recomendou, ele não aconselhou, ele não sugeriu, ele mandou. Então a igreja tem uma missão a cumprir. E nós devemos ter esta consciência. Nós somos o povo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. A igreja é o povo de Deus. E sendo o povo de Deus, a igreja é uma nação. Não é o próprio Pedro quem diz, capítulo 2 e 9 de 1 de Pedro, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o povo de Deus. E o povo de Deus, ele existe para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, as virtudes de Jesus. Nós devemos anunciar as virtudes de Jesus. É para isto que existe a igreja. Mas aqui, Pedro diz que a igreja é a nação santa. É a nação santa. E o que é uma nação? Quando nós vamos lá no dicionário AIS da língua portuguesa, nós descobrimos que nação é um agrupamento político autônomo que ocupa território com limites definidos e cujos membros, ainda que não necessariamente com a mesma origem, língua, religião ou raça,
respeitam instituições compartidas, leis, constituição e governo. A igreja é a nação santa, porque ela é a única que é separada do pecado. Na terra existem 3 povos. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Então nós temos os judeus, os gentios e a igreja. A igreja é uma nação, é um ajuntamento autônomo, por quê? Porque ela não está servindo a ninguém a não ser a Deus. Ela é independente, ela está livre do pecado, livre do mundo. E nós vemos que as características de uma nação são, em primeiro lugar, ser um conjunto de pessoas, ser um povo. E nós já vimos que a igreja é o povo. Né? Pedro diz, vós que não erais povo, agora sois povo de Deus. Já no dia da ascensão de Jesus, nós tínhamos mais de 500 irmãos. E no dia de Pentecostes, já quase 3.000 pessoas começaram a fazer parte da igreja. Depois da pregação lá, depois da cura do coxo da Porta Formosa do templo, mais quase 5.000 pessoas vieram frequentar a igreja. Hoje são milhões e milhões aqueles que estão pertencendo a esta nação. A nação é um povo, é um grupo de pessoas. Mas é um grupo de pessoas que tem um governo próprio. A nação tem um governo próprio. E a igreja tem um governo próprio. A sua cabeça é Jesus. E Jesus coloca ministros na igreja. A igreja tem governo, um governo próprio. A igreja não pode se misturar com o Estado, com o poder político. Não pode se sujeitar ao poder político, porque o poder político faz parte de um sistema que não pertence à igreja. A igreja, ela tem um governo próprio. E o Senhor Jesus está ali em primeiro lugar. Toda nação, disse aqui a definição do dicionário Ruais, da língua portuguesa, ela precisa ter um território. E qual é o território da igreja? Nós já vimos, a igreja ela é espiritual. O seu reino, o reino de Deus, não é deste mundo. A igreja está no reino de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo diz, lá no início da carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Este é o território da igreja. A igreja não pode ter territórios materiais. Na Idade Média, e até também na Idade Moderna, na Europa, o Papa, que se dizia o chefe da igreja, ele tinha um reino, os chamados Estados Pontifícios. Hoje ele só tem o Estado do Vaticano. E os romanistas dizem que é necessário que a igreja tenha uma jurisdição, uma soberania sobre uma porção de terra. Não há qualquer necessidade disto, porque a igreja é parte do reino de Deus que não é deste mundo. O território da igreja são os lugares celestiais em Cristo. Ela está em todos os lugares, porque ela possui, nós já vimos aqui, que a igreja é universal. Ela tem gente de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Mas ela é uma nação distinta das demais, que não tem um território próprio. Nós iremos morar com o Senhor na casa do Pai.
onde estaremos para sempre com o Senhor, que não é neste mundo, não é nesta terra. A igreja, ela é uma nação, porque ela é um povo que tem governo próprio, que tem como território os lugares celestiais em Cristo e que tem instituições compartidas. Ou seja, eles seguem a mesma regra, que é a palavra de Deus. Embora sejam de diferentes povos, raças, tribos, línguas, embora sejam ricos, pobres, doutos e indoutos, a verdade é que a igreja, ela compartilha da mesma doutrina, ela persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Todos estão em comunhão com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estão em comunhão com o Senhor. Estão todos em comunhão com Deus. Todos têm o que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4. Procurando guardar a unidade do Espírito, versículo 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e em todos. Ou o que Paulo diz lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, ela obedece a palavra de Deus, persevera na doutrina dos apóstolos. Ela tem comunhão entre si e com o Senhor, o que é declarado solenemente em toda a celebração de ceia do Senhor. Amando uns aos outros como eu vos amei. Ela persevera no partir do pão, que não é só a comunhão na ceia do Senhor, mas também a comunicação das necessidades, a ajuda mútua, tanto material quanto espiritual. E nas orações, a igreja ela ora com o Espírito Santo, ora no Espírito Santo, intercede pelos homens, pela humanidade, exercendo o seu sacerdócio real e orando uns pelos outros. Eis aqui o compartilhamento de instituições, o mesmo modo de vida, a mesma maneira de viver, todos agradando a Deus. E se somos uma nação, se somos um sacerdócio real, se somos o povo de Deus, somos cidadãos dos céus. É o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. E como cidadãos, nós temos deveres e temos direitos. Aqui no Brasil, as pessoas só lembram que são cidadãos porque têm direitos.
Mas o cidadão, ele tem direitos, mas ele tem deveres. Na igreja, o primeiro direito que temos é o poder de sermos feitos filhos de Deus. Nós temos todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isto é ter direito. É um direito que nós temos. Mas nós também temos deveres. E a nossa lição de hoje fala dos deveres, da missão da igreja no mundo. O que Jesus nos mandou fazer? Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o Mestre e Senhor. Não foi assim que Ele mesmo disse? Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, versículo 13. Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. A igreja tem deveres. Deveres. Porque Jesus é o Mestre e Senhor. E quais são estes deveres da igreja? O primeiro é pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. Assim como eu vos enviei, eu vos envio a vós. Então nós temos que pregar o evangelho. A evangelização é a primeira missão da igreja. Pregar o evangelho aos incrédulos. O segundo dever da igreja é a integração daquele que se converte. Quando lemos a palavra de Deus, nós vemos lá em Atos capítulo 2, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Nós pregamos o evangelho, as pessoas creem em Jesus e vêm para a igreja. São batizados no corpo de Cristo, inseridos no corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Mas elas precisam ser integradas. Elas abandonaram a sua vã maneira de viver. Elas agora vão ter um novo modo de vida. Elas precisam aprender a palavra de Deus. Elas precisam entender o que é a salvação, saber o que é a igreja. Elas precisam aprender a doutrina dos apóstolos. Elas precisam entrar na comunhão da igreja. Precisam aprender a orar. É preciso haver a integração. Esta é outra tarefa da igreja. Esta é a tarefa da igreja. Integrar. E nós temos falhado muito nisto hoje em dia. As pessoas não têm sido integradas. É preciso integrá-las. Para integrá-las, nós precisamos, em primeiro lugar, discipulá-las. O discipulado é o ensino da palavra de Deus àquelas pessoas que não conhecem a palavra. Por isso Jesus disse, ide e ensinai todas as nações, fazei discípulos de todas as nações, numa melhor tradução. Nós temos que pegar aquelas pessoas que creram em Jesus e fazê-las com que elas se tornem discípulas. Por quê? Porque Jesus, na parábola do semeador, ele disse que a semente ela pode germinar
e por lhe faltar raiz, que é aquela semente que caiu nos pedregais, ela, não tendo raiz, seca e morre. Por que não teve raiz? Porque não teve palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, diz o profeta Jeremias, é o martelo que esmiuça a penha. O pedregal, ele é esmiuçado, ele é desfeito e se transforma em terra boa quando há o ensino da palavra de Deus. E quando Jesus fala, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o fim, o término deste processo de discipulado, de ensino da palavra. O escritor aos Hebreus, ele fala disso. Hebreus, capítulo 6. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir. Esse é o discipulado. O escritor aos Hebreus diz que são os rudimentos da doutrina de Cristo. Eu preciso ensinar os rudimentos, o beabá. Eu preciso alfabetizar espiritualmente o novo convertido. É isto que é o discipulado. E o discipulado envolve o estudo sobre salvação, fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O estudo do que são os batismos, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. O estudo da imposição das mãos é o estudo do poder de Deus e da autoridade espiritual. O estudo da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. O estudo da doutrina das últimas coisas, da escatologia. Eu preciso ter este mínimo conhecimento. Este conhecimento, ele é chamado pelo escritor aos Hebreus de leite. Lá em Hebreus 5:12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Assim como o bebê recém-nascido, ele precisa ser amamentado pela mãe, ele precisa do leite materno. O leite materno é o primeiro alimento do ser humano. Assim também na igreja, o novo convertido, aquele que ouve e crê na pregação do evangelho, ele precisa ser discipulado e integrado à igreja. Ele precisa fazer parte da igreja. Isso é um dever cívico da nação chamada igreja. A igreja precisa pregar, discipular e integrar. Aqui na nossa igreja, aqui no Ministério do Belém, existe uma sigla que é o pacto. O que é o pacto? É pregar, anunciar e consolidação total, que é o discipulado e a integração. É preciso haver a pregação do evangelho, mas ela precisa ser acompanhada do discipulado e da integração. É dever da igreja discipular os novos convertidos e integrá-los no povo de Deus. Mas além desta integração, discipulado e da pregação, a igreja também precisa
ensinar a palavra de Deus aos crentes. Veja que o texto lá em Mateus 28 fala: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é preciso ensinar a palavra de Deus aos crentes. Ensinar a palavra de Deus aos crentes. Não só o leite, mas, como disse o escritor aos Hebreus, o sólido mantimento. Depois que o novo convertido é discipulado, depois que ele se batiza, ele continua na igreja e tem que ser ensinado na palavra de Deus. A igreja precisa ensinar a palavra de Deus. Jesus, ele pregava, mas ele também ensinava. E é necessário que a igreja ensine a palavra de Deus. Mas muitos hoje não mais ensinam a palavra de Deus. Não há mais culto de ensino em alguns lugares. Não há em alguns lugares escola bíblica dominical. Não há estudos bíblicos, tanto para a membresia como para os obreiros. Não se estuda a palavra, não se medita na palavra. Mas Jesus disse, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. É preciso ensinar a palavra de Deus aos membros da igreja. É papel da igreja ensinar a palavra de Deus. Eis um outro dever, o ensino da palavra de Deus. Mas também a igreja tem outro papel, é o papel de adorar a Deus. Só a igreja pode adorar a Deus, porque Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Só a igreja pode adorar a Deus. Só a igreja pode servir a Deus. Só a igreja pode cultuar a Deus. E a igreja deve constantemente adorar ao Senhor. E adorar não é ficar assim, não. O louvor é uma forma de adoração, mas adoração quer dizer serviço. Nós temos que servir a Deus. Adorar a Deus no nosso trabalho secular, adorar a Deus nas nossas palavras, nas nossas atitudes. E aqui vem uma informação muito interessante da nossa declaração de fé. Quando ela fala sobre a missão da igreja, ela é, vamos dizer assim, curta e grossa, nossa declaração de fé. Diz lá no capítulo 11, que é o capítulo sobre a igreja, no item 6, entendemos que a função primordial da igreja é glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10 e 31. Isso é feito por meio da adoração, da evangelização, da edificação de seus membros e do trabalho social. Eles são bem mais sucintos do que eu aqui. A declaração de fé diz, olha, a missão da igreja é glorificar a Deus. E essa glorificação se dá de 4 formas principais. Por intermédio da adoração, por intermédio da evangelização, por intermédio da edificação de seus membros e por intermédio do trabalho social. Então, olha aqui a adoração. A adoração faz parte da glorificação a Deus. E o que é glorificar a Deus? É atribuir a Deus o que Ele é. É reconhecer o seu senhorio. É reconhecer a sua soberania. É reconhecer o seu poder e estar disposto, neste reconhecimento,
a obedecer-lhe, a fazer-lhe a vontade. Isso que é glorificar a Deus. Não é ficar gritando, glória a Deus, e viver em pecado. Não. Glorificar a Deus é realizar o que Deus quer de cada um de nós. Foi o que fez nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João, capítulo 17, versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Como foi que Jesus glorificou ao Pai? Fazendo a vontade dele. Cumprindo o que estava escrito a respeito dele. Fazendo o que o Pai mandou fazer. E como nós glorificamos a Deus, cumprindo a vontade de Jesus, fazendo o que Jesus mandou fazer. Isso é glorificar a Deus. Esta é a missão da igreja. Estamos aqui para imitar a Cristo, seguir o exemplo de Cristo. Eu acabei de ler aqui, Jesus é mestre e Senhor. Como eu fiz? Segui o meu exemplo, eu dei o exemplo. Jesus deu o exemplo de glorificar a Deus, consumando a obra que lhe foi dada a fazer. Eu e você temos que fazer a obra que Jesus nos deu a fazer. Não é a obra do outro, é a obra que Jesus quer que eu faça. Isso é glorificar a Deus. Isso é glorificar a Deus. E uma das formas da glorificação a Deus, conforme a nossa declaração de fé, é a adoração. A adoração. E o texto da declaração de fé diz assim: a igreja foi eleita para a adoração e louvor da glória de Deus. E cita como texto bíblico Efésios 1, 11 e 12. Nele digo em quem também fôssemos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Nós fomos feitos para adorar a Deus, para louvar a Deus, para engrandecer o seu nome. Isso é adoração. É adoração. E só a igreja pode adorar. Mas um outro dever da igreja é ser a boca de Deus para o mundo. Ela tem o dever de proclamar a palavra de Deus e dizer ao mundo qual é a vontade de Deus em todos os assuntos e questões que se apresentarem na sociedade. A igreja tem uma missão profética. Ela tem que anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Mas a igreja tem uma missão profética. Ela deve advertir as pessoas, denunciar o pecado, chamar o povo ao arrependimento e à mudança de atitudes que desagradam a Deus. A igreja não pode se calar diante do pecado, diante das mazelas que o mundo estabelece. Não, senhores. A igreja, ela está tendo que falar o que Deus quer. As pessoas precisam entender o que Deus quer.
Não nos deixemos enganar. A igreja não pode se calar. Lembre-se daquilo que Jesus disse para os doutores da lei, fariseus, que reclamaram que as crianças o estavam aclamando como Messias. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. A igreja tem de denunciar o pecado, mostrar a vontade de Deus para os incrédulos. É dever da igreja. A igreja deve dar bom testemunho, deve realizar boas obras, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A igreja não só deve glorificar a Deus, mas viver de acordo com a vontade de Deus, para que os homens glorifiquem a Deus. Ela deve glorificar a Deus e dar motivos para que os homens glorifiquem a Deus. É por isso que a igreja não pode se portar de forma escandalosa. Nós acabamos de ler aqui em 1 Coríntios 10:31. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. É por isso que Jesus diz, ai daqueles por quem vem um escândalo. Não podemos fazer as pessoas tropeçarem ou descrerem em Deus por causa do nosso mau testemunho. A igreja tem o dever de ser sal da terra e luz do mundo, de ter um comportamento diferente, santo e irrepreensível diante dos homens. Este é outro dever que devemos ter. Mas, como diz a nossa declaração de fé, uma outra forma de glorificar a Deus é o trabalho social. E o trabalho social aqui não é apenas a ajuda material aos necessitados. Também envolve a ajuda material aos necessitados. Mas não é só isso. Envolve outras tarefas, como, por exemplo, o aconselhamento, o consolo, a visitação, a conciliação, a pacificação. Estas atitudes trazem as chamadas boas obras espirituais. O trabalho social da igreja não é apenas dar comida a quem tem fome, isso precisa ser feito. Dar vestido a quem está sem roupa, isso também precisa ser feito. Mas nós temos de entender que, além disto, hoje o mundo sofre de isolamento, depressão, ansiedade, desespero. E a igreja, ela pode trazer às pessoas consolo, pode visitar, trazer companhia, dar bons conselhos, pode resolver intrigas, pacificar situações. A igreja, ela tem este trabalho social. Mas é também missão da igreja a disciplina dos seus fiéis. Nós teremos uma lição sobre a disciplina. É missão da igreja curar aqueles que estão doentes espiritualmente, aqueles que estão se desviando dos caminhos do Senhor. A igreja tem de corrigi-los para revigorá-los e trazê-los de volta a um caminho mais pontual com o Senhor Deus. É uma missão medicinal da igreja. Mas também a igreja tem a missão de
mostrar o poder de Deus para as pessoas. Os discípulos pregavam e Jesus confirmava a palavra com sinais, prodígios e maravilhas. A igreja tem que buscar o poder de Deus para que o poder de Deus se manifeste e as pessoas creiam que Jesus é o Salvador do mundo. Esta é a missão da igreja. As principais tarefas que o Senhor determinou que a igreja fizesse. Será que nós as estamos cumprindo? Somos cidadãos cumpridores dos seus deveres? Ou estamos deixando a desejar? Amém.